Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, né, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. A lição de hoje é uma lição bastante sugestiva também, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Por que é sugestiva? Porque a mesma traz aí um título bastante interessante, a falar sobre a visão do templo e o milênio. Observe, templo e milênio são duas pautas importantíssimas a serem abordadas. Só para constar, lição de número 4 já fez uma abordagem também sobre o templo. Tivemos aqui um cunho apresentado pelo profeta Ezequiel e pelo autor da lição também, se baseando no conteúdo bíblico, falando sobre o que estava acontecendo dentro do templo. Ou seja, as abominações que entraram dentro do templo e bagunçaram o conceito da santidade dentro desse lugar que o Senhor consagrou no dia em que Salomão resolveu inaugurá-lo. Pois é bem verdade que falar de templo nos faz aqui fazer aquela pequena viagem, né? Dentro do Antigo Testamento, num período de transição, onde havia o povo saindo do Egito em direção à Terra da Promessa, peregrinando pelo deserto por conta da dureza do coração, da rebeldia e por serem obstinados de coração, Deus acabou por deixá-los transitar por um deserto durante um tempo para que pudessem amadurecer. Bom, mediante essa trajetória e essa transição, Deus resolveu dar a eles mandamentos, instruções, um líder como Moisés, como Josué, para poder guiá-los. E o mais interessante, Deus deu para eles um templo móvel, descrito como tabernáculo. É bem verdade que quando a gente fala do tabernáculo, a gente percebe uma riqueza memorável dentro desse templo. Apesar de ser montável e desmontável e poder ser deslocado juntamente com a caravana. Mas ali nós temos a ideia de um templo. É bem verdade, a lição também vai falar sobre isso. Inclusive, na leitura diária, o autor coloca uma pauta falando sobre o dia em que o tabernáculo foi inaugurado, a nuvem desceu, a glória de Deus invadiu o ambiente, de maneira tal que Moisés não conseguiu entrar dentro do tabernáculo. Pois esse templo móvel é a primeira ideia clássica daquilo que vai nascer no coração de Davi como vontade de construir literalmente um templo. E Davi ele faz isso por quê? Porque ele vê que todas as nações circunvizinhas, todas elas tinham seus templos destinados aos seus deuses adversos. Então nasce no coração de Davi o desejo também de erguer um templo para o seu Deus. Deus deixa claro que a sua habitação não está restrita a um templo de pedra, por mais enfeitado que fosse, tá? Porque na verdade Deus ele prefere habitar em você, que é um templo que pensa, que raciocina, do que um templo feito de paus e pedra. Pois bem, mesmo assim, atendendo ao pedido de Davi, uma vez que Davi foi agraciado de forma assustadora pelo Senhor, com um grande império e uma grande riqueza, uma grande prosperidade, tinha ele uma casa, um palácio, e ele não achava justo o seu Deus habitar numa tenda. Pois Davi então, ele deixa o seu coração aflorar e ele vai querer construir isso, mas Deus o impede, e quando Deus o impede, Deus aloca imediatamente quem vai fazer esse papel. Mas para não deixar Davi totalmente entristecido, Deus deu a ele a planta do templo que seria construído. É bem verdade que quando você olha para a planta do templo e olha para o tabernáculo, você percebe a semelhança assustadora entre os dois. Ou seja, a ideia do tabernáculo, entendo eu, isso aqui é um pensamento meu, já era na realidade aquilo que iria nascer no coração de Davi. Então Deus antecipadamente, como sempre, ele vai dar a Davi a planta.
Davi fica satisfeito. Davi está juntando ouro, prata, bronze, riquezas para a construção do templo. Pois é, Davi passa, Salomão assume o trono e quando tem idade para poder negociar dentro do seu tempo de rei, ele vai então colocar as mãos na planta e vai colocar o grande templo em pé. Quando Salomão termina de erguer o templo, o mega templo, templo assustador, com uma riqueza memorável, naquele dia Deus ele desce para inaugurar, consagrar a casa. Assim, nos moldes do dia em que o tabernáculo foi erguido, a nuvem desceu, a glória invadiu o ambiente, Moisés não conseguia entrar. Da mesma forma, no dia em que o templo que Salomão construiu e dedicou para Deus, Deus fez o mesmo. Sua glória desceu, sua presença tomou conta do ambiente de tal maneira que é descrito historicamente que os sacerdotes não conseguiam permanecerem de pé. Os gritos de louvores e exaltação, de honras ao Senhor, se distanciou pela localidade e atingiu longínquas terras, pois era festa, o dia da inauguração do templo, o dia em que Deus estava consagrando o seu templo. Pois bem, Deus deixa claro que aquele templo, aquela casa, seria chamada de casa de oração para todos os povos. Toda oração que fosse feita naquele lugar, Deus haveria de atender. Pois bem, Deus aceitou aquele local como um local de reunião de congregados e, automaticamente, o que a gente aprende? O templo vai ganhando proporção, vai se tornando importante para a nação israelita, ao ponto de o povo começar a confundir as coisas. Mas veja bem, eles possuem um templo, Salomão colocou um templo para eles, tá? Nasceu no coração de Davi, Salomão colocou de pé, tem um templo dentro do reino da nação, que vai se dividir depois que Salomão sai, fica reino do norte e reino do sul, ou seja, duas situações complicadas, o reino do norte se desvia, o reino do sul também se desvia, ignora o templo, ignora a adoração ao Senhor. Mas, enquanto o norte não consegue se levantar, o reino do sul cambaleava, uma hora estava bem, uma hora estava ruim, e por conta disto, da mesma forma como Deus permitiu que a Assíria engolisse o reino do norte, Deus também vai permitir que Babilônia venha e, claro, venha suplantar o reino do sul. Claro, Deus levantou profetas para falar sobre esses acontecimentos. Deus levantou um Isaías para profetizar. Deus levantou um Jeremias até para colocar um período de 70 anos de cativeiro, aconselhando o povo a se renderem de bom grado, e assim eles seriam menos castigados. A carga seria aliviada, mas eles não deram ouvidos, não deram crédito ao pregador Jeremias, que vez ou outra Deus o colocava para desafiá-los até mesmo na porta desse famoso templo. Mas eles estavam tão apegados a esse templo que diziam: esse é templo de Deus e jamais será destruído. Pois é, percebe-se aqui já no livro do profeta Jeremias, quando Deus o aloca a profetizar para aqueles que estão dentro do templo, adorando, e quando sai, contaminam a hegemonia das suas próprias vidas, e aqueles que estavam lá dentro já começavam a bagunçar o coreto. Percebe-se aqui que a glória daquele templo, a glória que Deus derramou, já estava se distanciando aos poucos. É bem verdade que quando a gente chega então no livro do profeta Ezequiel, só para constar, Ezequiel e Jeremias são contemporâneos, mas é claro, um vai profetizar algum tempo depois do outro, e por isso não estiveram atuando no mesmo tempo. Mas isso aqui não interfere na revelação, no propósito, nem no objetivo de Deus. Eu costumo sempre dizer que Jeremias foi o profeta da escada, que profetiza para aqueles que estão lá dentro, embora sendo ele também tratado, instruído para ser sacerdote.
no dia em que ele provavelmente vai estar à frente de uma reunião, Deus chama ele e diz: eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser profeta. Pois é, ele, assim como Ezequiel, que também estava sendo preparado para o sacerdócio, até chegou a ser, porque o sacerdócio lhe era permitido com 30 anos, e quando ele completa seus 30 anos, embora não estivesse em casa, mas dentro de Babilônia, mesmo assim, tá? Deus o separa e o chama para ser profeta. Percebe-se aqui então que Jeremias profetiza do lado de fora e Ezequiel vai ser o profeta que Deus vai trazê-lo de Babilônia por meio de revelação, por meio de arrebatamento de sentido, de espírito, como ele declara: o Senhor me levou em espírito. Pois é. E vai colocá-lo dentro do templo que durante as primeiras visões e revelações, tá? Pelo menos até o ano 586, ainda vai estar de pé. Como assim, pastor, 586? Veja bem, isso aqui já vai puxar a gente para aqueles dois períodos. Se eu disser que no ano 605, Nabucodonosor cerca Jerusalém, tá? E no ano 597 leva a segunda leva de cativos para as terras de Babilônia. A primeira foi no ano 605. Daniel estava dentro dessa primeira. Só que Ezequiel não está com ele. Ezequiel vai na segunda, 597. Ok? Então isso aqui é muito importante a gente observar esses detalhes, porque se eu disser que foi 605, 597, o templo ainda está de pé. Ele não foi destruído. E é justamente no ano em que Ezequiel vai ser levado para Babilônia. Ei, calma aí. Mas se Ezequiel profetiza até o capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, e o templo ainda está em pé, significa que ele não foi destruído no ano 597. Porque no ano 597, ou seja, quando Ezequiel vai para a Babilônia, Nabucodonosor leva também o rei Joaquim cativo. E Ezequiel vai começar a profetizar 5 anos depois do cativeiro do rei Joaquim. Ou seja, 5 anos eles já estavam na terra desde os dias que foram levados, transportados por Nabucodonosor. Sim, o templo aqui está em pé. E é claro, Deus vai tratar com Ezequiel, trazendo-o para dentro do templo por meio de revelações, por meio de visões, por meio de arrebatamentos de espírito. E isso vai colocar Ezequiel tendo visões e revelações da parte de Deus quase que em tempo real, porque o templo ainda está em pé. Observe que a bagunça que está acontecendo, sendo revelada lá no capítulo 8 do livro de Ezequiel, tá? Aquela bagunça toda que estava acontecendo entrando pela porta do norte, tá? Ou seja, o templo ainda estava em pé. Ok? Eu só te coloquei isso aqui só para você entender que é preciso fazer essa análise para a gente não se perder no contexto da aplicação. Ok? Pois bem, se o templo está de pé ainda, então exatamente quando é que ele foi destruído? Bom, aí o historiador vai dizer que o templo vai ser destruído. Veja bem, 5 anos ele começa a profetizar. Ezequiel está dentro da terra juntamente com Joaquim, e quem está reinando no lugar de Joaquim é Manassés. Manassés vai começar a fazer besteira também, se achar no direito de se rebeliar. E aí o que acontece? 586, 587 aproximadamente, Nabucodonosor vem, cerca Jerusalém, arrebenta tudo, os muros se caem, as portas se queimam, o templo é derrubado, e aqui sim entra a fala do profeta Ezequiel, quando Deus vai mostrar para ele, vai trazer ele para mostrar o motivo da destruição e anunciar a destruição. Perceba isso. Isso é muito importante, porque antes da cidade cair, antes do templo ruir, Deus trouxe o profeta para avisar: vai cair, vai ruir. Mas aí eu não posso esquecer em hipótese alguma, jamais, que Ezequiel está em Babilônia.
Ou seja, todas as revelações que ele está tendo da parte de Deus, são todas elas ocasionadas ou por arrebatamento de espírito, o Senhor o levou no espírito, ou em visão, ou em revelação. Perceba que no capítulo 37, quando ele vai falar do vale de ossos secos, ele declara com toda a propriedade: o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Ah, que isso! Isso é lindo demais, extraordinário, ok? Então perceba a riqueza e a importância disso tudo que eu estou falando para vocês. É claro que isso aqui ainda é uma prévia, né? A gente nem chegou na lição propriamente, mas eu precisava te passar essas informações. Elas são fundamentais para mostrar que o templo das revelações de Ezequiel é o templo de Salomão. Ele está servindo de pano de fundo para o propósito de Deus, para a vontade de Deus, para a soberania de Deus, para o trato de Deus, para a vontade de Deus. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Que coisa, né? Pois é, então segura essa prévia aqui, tá? E deixa eu só agradecer aqui rapidamente aos meus líderes aí à frente da nossa EBD Adelve, claro. Deise, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. As secretárias que compõem a mesa juntamente com vocês, Deus abençoe. Nosso pastor presidente, pastor José Carlos, muito obrigado. Vocês lindos e perfumados professores, motivos e razões pelos quais este que vos fala, juntamente com essa equipe nova de professores, tem sempre voltado trazendo pautas, aplicações, para que haja um alinhamento, uma coesão e os nossos alunos saiam abençoados, literalmente, com um ensino de qualidade. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Amigos que nos acompanham, claro, aqui no nosso canal EBD Adelve, não posso esquecer de vocês jamais, e já vou começar a te pedir, fica tranquilo, que o meu pedido é aquele de sempre. Qual, pastor? Pega esse dedinho abençoado, já deixa um like, não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. O canal EBD Adelve agradece a tua companhia. J. Silva também, ok? Não esqueça, o seu like é muito importante. Amigos de outras denominações, professores de outras denominações, muito obrigado, tá, pela companhia de vocês, tá? A companhia de vocês me fortalece. Mas quem fortalece o canal é o seu like, então deixa Deus te usar. Pega essa mão abençoada, já vai deixando aí o seu like, amém? Glória a Deus. Vamos para a lição? Pois é, eu deixei até agora somente uma pauta, porque eu precisava falar um pouco sobre a importância dessa lição, que vai focar aqui o templo. E, claro, vai falar de milênio, que vai ser uma outra pauta que vai aqui puxar bastante e exigir da gente muita coisa. Tem coisa boa, viu? Tem coisa boa, pode ter certeza. Vamos lá, como eu disse, o título da lição, a visão do templo e o milênio. Pois é, o nosso texto áureo de abordagem aqui na lição, ele está centrado, pautado, se você preferir, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. E que versículo é esse, gente? Ele já começa exaltando aqui a majestade divina por meio da declaração dos serafins que estavam clamando como Isaías. Respira. Você se empolgou, né? Pois é. Bom, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Coisa linda, né? Nós temos um versículo na leitura bíblica em classe que vai falar sobre a glória voltando com um resplendor assustador. É por isso que o autor vai dizer isso aqui, lembra, né? Isaías, pois é, a gente vai chegar lá, tu vai ver. Meu Deus do céu. Eu achei interessante, observe que eles clamam santo, santo, santo. Por quê? Bom, no meu pequeno entendimento, eu diria que isso aqui é um reconhecimento da Trindade Divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. Pegou? Vamos lá. Verdade prática. Meu Deus, essa verdade prática está muito boa. Olha o que o autor diz aqui. O ultraje à santidade divina
traz destruição espiritual. Ultrajar a santidade divina, violar a santidade divina. Olha que coisa. Traz destruição espiritual. Que isso, pastor? A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos para a nossa leitura diária. Eu já até puxei aqui, né, na prévia um assunto aqui sobre o templo e sobre o tabernáculo, mas veja o que ele coloca para a gente aqui nas descrições. Tá? A contextualização de capítulos e versículos eu vou deixar por tua conta. A primeira descrição, a glória de Deus se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo no deserto. Que coisa, né? No dia em que o tabernáculo foi erguido, colocado de pé, Êxodo 40, versículos 34 e 35, evidenciam que a nuvem desce, a glória entra no tabernáculo. Eu já falei sobre isso, né? Moisés não entra, não consegue. É muita glória. Pelo amor de Deus, é Deus consagrando o tabernáculo. Isso é lindo demais. O mesmo vai acontecer com o templo de Salomão. No dia em que Salomão ele vai inaugurar o templo, Deus desce sobre o mesmo, sua glória toma conta do ambiente. Como já disse também, os sacerdotes não conseguem permanecerem de pé. Isso é lindo demais. Logo a terceira assegura para a gente que santidade é a lei do novo templo. Santidade é a lei do novo templo. Isso aqui me faz lembrar que ainda quando o templo não havia sido erguido, Deus já exigia a santidade do seu povo. Num livro que pauta toda a essência da santidade, que é o livro de Levítico, no capítulo 11, versículos 44 e 45, Deus chama Moisés e diz: ajunta o povo e manda eles se santificarem, porque eu sou santo. Coisa linda demais. Essa mesma declaração, diga a eles para se santificarem, porque eu sou santo. Essa mesma declaração, Pedro vai usá-la para a igreja do Senhor. Ou seja, a mesma exigência que Deus fez para o povo no deserto é feita para a igreja do Senhor. Precisamos ser santo como o Senhor é santo. Precisamos praticar a santidade, porque Jesus por nós se santificou. Coisa linda demais isso aqui. Meu Deus do céu. Então santidade é a lei, tá? Tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, como do templo de Salomão, como do templo igreja hoje, ou templo você com toda a propriedade. Pega a visão, vamos lá. Meu Deus do céu. Deixa eu manter a calma, né? Porque a gente vai se empolgando. Vamos lá. A glória de Javé, olha só, a glória de Javé simboliza a presença de Deus. A glória de Jeová, a glória de Yahvé, a glória de Javé, lembrando que independente da forma que você use, a glória do Senhor com toda a propriedade simboliza a sua presença. Presença de Deus. Pegou? Pois bem, a glória de Deus se afastou do templo por ocasião de sua destruição pelos caldeus. Eu tenho aqui o capítulo 11, versículo de número 23, para falar dessa destruição. Pois bem, a destruição do templo, o autor diz aqui, que fez com que a glória se afastasse. Vamos só dar uma pequena apimentada nisso aqui. Quando vou voltar aqui a falar de Jeremias, não tem jeito. Quando eu vejo Jeremias profetizando no templo, no capítulo 7 do lado de fora, eu percebo que a glória já estava se distanciando do templo há muito tempo. Aqui foi apenas foi apenas a consumação daquilo que já estava literalmente
sendo retirado pelo Senhor. Só que é claro, aqui no livro do profeta Ezequiel, a gente percebe com uma clareza de fatos, tá, o teor dessa realidade, a glória sendo tirada, tá, sendo colocada distante do templo, porque o templo estava totalmente bagunçado, contaminado, pois é, poluído pela abominação. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. E para fechar aqui, ele coloca dizendo: o Senhor Jesus Cristo é o clímax da manifestação da glória de Deus com toda a propriedade. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, riquíssima, né? Riquíssima, muito rica. Eu coloquei até aqui uma pequena observação, só para a gente ganhar tempo dentro dela. E eu foquei alguns versículos aqui, veja como é que ficou. O versículo de número 1, só para constar, capítulo 43, versículos de 1 a 9. Agora você imagina, nos moldes do capítulo 8, Deus manda ele se levantar e olhar para a banda do norte, no caminho do norte, e ele vê a contaminação vindo. Só que agora Deus está mandando ele olhar em direção à porta do Oriente. O que está vindo? Versículo 2. A glória do Senhor está vindo. Vindo de onde? Do Oriente. E o que ela traz? O seu resplendor. Coisa linda. O versículo vai dizer: e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Inclusive esse versículo aqui ele vai ser usado dentro da lição como 3 observações. Lembrando que a última o autor vai substituir, mas chegando lá a gente explica melhor para vocês, tá? Porque isso aqui é extraordinário. Tá, o resplendor fez o profeta ver sua extensão de grandeza. Olha só, o resplendor que veio fez o profeta ver, pelo amor de Deus, a extensão dessa glória. E ele vai lembrar, ele vai declarar, eram as visões como as que eu tinha visto, ou como eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. A visão que eu estou recebendo agora, que eu estou vendo, vi agora, é semelhante àquela que me fez cair. Pois é, pelo amor de Deus. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho cuja porta ou cuja face está para a banda do Oriente. Isso é lindo demais, isso aqui, pelo amor de Deus. E ele vai dizer mais ainda: e o Senhor me levou em espírito, tá? Me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor, olha que coisa linda, é isso aqui que faz lembrar de Isaías 6:3, e a glória do Senhor encheu o templo. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Deus purificando a casa, eu vejo Deus purgando a casa das contaminações, das abominações, eu vejo Deus trazendo o seu trono de volta e colocando lá. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto a mim. Isso aqui, eu não vou nem falar disso aqui, porque senão vou ficar preso aqui. Pois é, mas só para você ter uma ideia, isso aqui é uma manifestação teofânica. Tá? Lá eu te explico. Pelo amor de Deus. Versículo 7. Ele me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, olha só, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Olha aqui, onde está o templo do Senhor, aonde estão os pés do Senhor, aonde está o governo do Senhor. É por causa disso aqui, que lá no Novo Testamento, no tempo da tribulação, pois é, aquele elemento, ele mesmo, o anticristo, vai querer ser Deus, se assentar no templo e exigir adoração. É por causa disso. Tá? Lembrando que nós estamos falando aqui no capítulo 43, tá? E nós temos aqui uma observação muito boa sobre o capítulo 43. Tá? Depois eu te explico quando a gente chegar lá. Vamos lá, fechando aqui praticamente, fechar o pacote. Pois é. Agora, no versículo 9, eu achei tão interessante, porque tais contaminadores foram lançados fora.
tá? Com suas pecaminosidades, ele coloca aqui, com sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, tá? E esses elementos foram purgados, expulsos, lançados para longe, e agora Deus pode declarar para Ezequiel dizendo: e eu vou habitar no meio deles agora. Por quê? Porque a casa foi purificada. Pega a visão, tá? Eu disse que eu ia ser sucinto, acho que eu já falei até demais. Pois bem, e aí a gente sai dessa apresentação, chega aqui dentro daquele plano de aula. Pois é, eu vou suprimir as informações do plano de aula apenas para facilitar um pouco mais, tá? E deixar aqui uma pauta de aplicação mais plausível para vocês, meus queridos, lindos e perfumados professores e professoras. Pois é. Bom, aqui, a primeira apresentação na sua introdução do plano, ele vai trazer a evidência, a lição de número 4, falando sobre a glória do Senhor que se foi, tá? E quando a glória se vai, é justamente nesse exato momento que o templo é destruído. Pois é, a glória que se vai é a glória que se vai do templo, que sai do templo, que se distancia do templo, ok? Ocasionando a destruição do mesmo. Ele traz isso aqui. E também vai falar sobre a lição de número 10, quando a mesma pauta, restauração. Pois é, isso aqui é tão importante que a restauração focada aqui é a restauração da nação israelita, literalmente. Isso vai acontecer com o fim do cativeiro. Isso é extraordinário. Então é uma restauração física. Só para constar, o cativeiro, ele deu-se no momento em que o povo foi levado em 3 levas. Momento em que estão retornam também em 3. Zorobabel encabeça a primeira, Esdra encabeça a segunda e Neemias encabeça a terceira leva de judeus voltando para casa. Pois é, a partir desse momento, então, temos aqui uma restauração física. Ok? E, é claro, tem templo, tem muro, tem espiritualidade, está tudo bonitinho, está tudo certo, mas o tempo, a história se distancia. E, é claro, a gente vai chegar a um momento da história aqui que não está na Bíblia, mas está nos registros históricos, faz parte de uma história extra-bíblica. O período chamado onde Epifânio, o louco, vai contaminar o templo, vai bagunçar o coreto, a luta de Macabeus para tentar trazer o povo para a sua realidade, tá? E 400 anos que Deus não fala com ninguém. Foi esses períodos aí que marcaram a história dos Macabeus, de Epifânio, a contaminação do templo, enfim. O templo que foi construído já não era bem quisto, bem visto pelos judeus, porque lá dentro não tinha Arca da Aliança, não tinha nada de enfeite, ou seja, não tinha a beleza do primeiro, tá? Mais uma declaração feita pelo profeta Ageu, tá? Deixava a consolação surtir o efeito. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Pois é, passando então esse período aí, tá? A gente já chega dentro de um império romano dominando toda a sua extensão territorial e, é claro, Israel está inserido dentro desse império romano. Tempo de paz, Cristo vem, se manifesta. Os judeus esperavam um Messias que viesse guerrear suas causas, batalhar suas guerras, dominar em seu nome, mas Jesus não veio com essa, indumentária. Não era o momento dele vir com essa indumentária. Ele veio como pacificador, como pregoeiro, como o sacrifício que deveria ser feito por aqueles que haviam se entregado ao pecado. Então esse daqui não. Pois bem, Jesus ele vai voltar aos céus, vai cumprir a sua missão, vai voltar aos céus, mas o sentimento de revolta dos judeus ainda estava lá dentro. Tanto que no ano 70 foi necessário um general, cujo nome Tito precisar ir até Jerusalém, aplacar a revolta. Por esta ocasião, diz o historiador que no momento que ele está retornando, um soldado atira uma flecha flamejante, esta atinge o templo, queima o templo, e é claro, a culpa cai sobre o general Tito, porque ele é o comandante. Pois é. Bom, essa ocasião, esse fato, esse momento, vai deixar os judeus dispersos pelos 4 cantos da terra, a famosa diáspora. E isso vai permanecer até 1948, quando eles retornam para casa definitivamente como uma nação reconhecida. Pois bem, temos aqui uma outra pauta interessante. Qual? Lição de número 9. Lição de número 9, a gente fala sobre Gog e Magog, lembrando que é uma coligação cujo
exército é comandado por um líder poderoso, cuja descrição titular é Gog. Magog é o exército, é um título também dado a essa coligação de nações que se une para fazer guerra. E é claro, essa guerra ela tem um papel importante. Qual? Marcar e, é claro, dar ao anticristo o direito de ascender. Ou seja, se é antes da grande tribulação ou se é no início da grande tribulação, ela prepara o terreno para o domínio do anticristo com toda a propriedade. Só para constar, essa restauração que foi profetizada por Ezequiel já aconteceu, tá? Já aconteceu. Só que agora a gente está falando aqui não de uma restauração física, a gente está falando de uma restauração da glória. E é claro, falar de uma restauração da glória é falar de uma restauração proveniente do templo. Mas quando a gente chega aqui no capítulo de número 43, a gente vai ter uma surpresa. Pois é, isso é o que a gente vê dentro dessas apresentações, ok? Mas isso aqui já me permite deixar esse assunto e partir agora para a nossa introdução. Vamos para a introdução da nossa lição, literalmente? Vamos lá, tem muito mais coisa para a gente falar e eu estou falando, mas eu preciso manter o assunto aqui parado para quando chegar lá eu poder terminar. Porque se eu começar a falar aqui, eu vou acabar com a lição lá, tá? Então veja bem, isso aqui é muito importante, senhores professores e senhoras professoras. Vamos lá. Quando a gente chega então aqui dentro da nossa introdução da lição, tá? Veja bem, nós colocamos aí uma pauta dentro dela, na verdade dividimos ela em duas partes aqui, e ficou mais ou menos assim, só para você ter uma ideia. Em Ezequiel, ou melhor, no livro do profeta Ezequiel, livro este que está nos servindo aí de apoio para esse aprendizado maravilhoso, tá? Em Ezequiel foi visto vários pontos, a gente viu isso aqui praticamente até o presente momento em cada lição apresentada. E quem gosta de ler o livro já percebeu que isso aqui é literalmente real, verdadeiro e autêntico. O que? Vários pontos onde o templo e a cidade foram alvo dos oráculos divinos ou dos oráculos de Deus. Pastor, que foi? O que é oráculo? Veja bem, quando os sacerdotes queriam saber a vontade de Deus, queriam saber as intenções de Deus ou queriam transmitir alguns ensinamentos para o povo, eles consultavam Deus através dos oráculos. Ou seja, eles buscavam do Senhor a revelação e o entendimento. Ou seja, quando a gente fala aqui dos oráculos divinos, tá? E ele declara dizendo vários pontos onde o templo e a cidade foram alvos dos oráculos, significa que foram alvos das vontades divinas, dos objetivos divinos, das revelações divinas, provenientes de Deus. Isso é lindo, pelo amor de Deus. Jesus, eu estou só na introdução da lição, pois é. Vamos lá. Note, porém, ou porém note, tanto faz, neste novo comentário, seguindo a pauta do autor, tá? Nesse novo comentário, tá? A descrição apresentada por ele, e aí a gente toma a liberdade de dizer a pauta, parafraseia, discursa, verbaliza sobre a restauração da glória. Demais, pelo amor de Deus. Falar da restauração da glória, lembra que eu não estou falando da restauração do povo. Isso foi lição passada. Nós estamos falando da restauração da glória, falando do retorno da glória, tá? E falando do retorno da glória, a gente pega a última fala aqui, tá? Falar da restauração da glória, retorno da glória como promessa advinda ou vinda de Deus diretamente. Coisa linda demais. O que é isso, pastor? Deixa eu ler de novo para vocês, posso? Vamos lá. Note, porém, neste novo comentário, a pauta parafraseia sobre a restauração da glória, retorno da glória como promessa advinda, vinda, proveniente de Deus. Isso é lindo. O retorno. Por quê, pastor? Rapidinho. Capítulo 8. Ezequiel, fica de pé, para nosso Senhor.
Agora olha na porta do norte. Olhou? Olhou. Olha para o caminho. Olhou? Está olhando lá na banda do norte? Sim, estou olhando. O que tu está vendo? Contaminação. A imagem do pecado, a imagem do ciúme. Pois é. Entrou por aí a imagem do ciúme, a imagem da contaminação, a imagem da abominação. Meu Deus. Capítulo 43. Ezequiel, olha lá para a banda do Oriente. O que tu está vendo? Estou vendo a glória vindo. E ela é gigantesca e poderosa. Pois é. Se por uma porta entrou a contaminação, pela outra vai entrar a restauração. Se por uma porta entrou a perdição, pela outra entra a solução. Se por uma porta entrou o desespero, por outra vai entrar a bênção e a alegria, a restauração. Pega a visão. Falou? Maravilha. Tá bom demais, né? Deus abençoe. A gente fecha a introdução. Vamos então para o nosso primeiro tópico da lição. Sobre o que vem depois da restauração. Essa é uma pergunta, né? O que vem depois da restauração? Pois é. Essa parte aqui, o autor até coloca antes da gente chegar nos pontos de abordagem 1, 2 e 3, ele coloca uma prévia. Eu tomei a liberdade de colocar aqui um assunto, né, dentro dessa prévia. Observe que na leitura o profeta relembra o impacto da experiência, isso é lindo, né, que teve no início da sua chamada. Olha que coisa. O impacto da visão, o fulgor da glória, se assemelhava ao que ele tinha visto quando estava lá às margens do rio Quebar. Ele coloca aqui, pois é, padrão de, olha só, essa parte da revelação de Ezequiel segue o padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo de número 1. Foi o que eu acabei de falar aqui, de forma muito sucinta. Ok? Bom, aí ele coloca aqui, a linguagem é a mesma da visão do capítulo 8. A linguagem utilizada também aqui no capítulo 43 é muito parecida com a mesma utilizada no capítulo 8. Então, calma aí. Ele relembra dizendo que o impacto dessa nova revelação faz ele lembrar da primeira revelação, onde ele, vendo toda a extensão da glória, ele caiu com o rosto em terra. Show de bola. E o autor ainda diz que o modelo dessa revelação aqui se parece também com a do capítulo 8. Lembrando que depois ele vai dizer, mas vai ter um contraste entre as duas, gigantesco. A gente vai falar que contraste é esse. Ok? Pois bem, eu até coloquei, né, aqui na pauta, outra observação. Né? O mesmo vai lembrar do capítulo 8, quando Deus o mandou levantar e olhar na banda do norte, em direção ao caminho do norte, por onde entrou a abominação. Aqui, na nova visão, tá? É muito parecido a forma como Deus vai falar com ele. Ele vai receber ordem para olhar na direção do Oriente, através da porta que dá acesso à visão do Oriente. Pois é, ao caminho do Oriente, de onde vem uma glória indescritível, gigante, impactadora, proveniente do próprio Deus. Ou seja, era o próprio Deus, literalmente. Pegou a visão? Pois é, maravilha. Bom, e aí a gente vai para o ponto de número 1. Quando a gente chega aqui dentro do ponto de número 1, tá? Nós encontramos a seguinte descrição. A porta oriental do templo, versículo de número 1. A porta oriental do templo. Meu Deus do céu. Aqui dentro dessa pauta, o autor, ele apresenta o capítulo 40 ao 42. E de forma muito sucinta, bem precisa e bem resumida, ele fala sobre a dimensão do templo. Ele fala sobre a extensão do templo, claro,
que isso aqui, se a gente fosse falar literalmente, precisaríamos de praticamente mais 2 horas para falar sobre isso. Mas aqui, de forma muito sucinta, dentro desses 2 capítulos, ele faz questão de falar sobre as áreas, o espaço e a dimensão do templo. E somente no capítulo 43, como diz o autor, é que ele vai então abordar o retorno da glória. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Amém? Maravilha, eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, né? Vocês fiquem à vontade. Bom, quando ele se refere ao retorno da glória de Deus, tá? Quando ele se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta, isso aqui é o autor dizendo, o profeta volta a falar dessa mesma porta, a porta do Oriente. Calma aí, não é falar da mesma porta, porque a porta do Oriente não é a porta do Norte. A porta do Norte é uma, a porta do Oriente é outra. Ok? A porta do Norte entrou a abominação, a porta do Oriente vai entrar a glória. Calma aí. Tá bom? Então, é só para elucidar isso aqui. Eu coloquei uma pautazinha, eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Bom, a porta oriental aqui é o ponto de início, de um contato divino e mais sobrenatural. Sobrenatural, mais sobrenatural que qualquer outro que você possa ver, até mesmo aqui dentro do livro. Que isso, pastor? O capítulo 1 ele disse que viu e caiu. Pois é, o capítulo 37, capítulo 38, são cada uma das... Eu sei, mas esse aqui está falando do retorno da glória de Deus. E quando fala do retorno da glória de Deus, fala do próprio Deus andando com ele dentro do templo. Que isso? Pelo amor de Deus, gente. Isso é impacto demais. Bom, por que ou por qual motivo? Simples assim, colocamos aí. A realidade disto é vista na glória do Senhor, e a gente volta a falar da glória. Falar da glória, a gente fala de poder, de essência, majestade. Isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Na glória do Senhor que estava vindo, ou seja, trazendo literalmente a presença de Deus para dentro. Que isso? A glória está vindo, está trazendo a presença de Deus. Eu estou falando da glória de Deus, do poder de Deus, da essência de Deus, trazendo a própria presença de Deus para dentro do ambiente. E isso é tão verídico que ele declara para o profeta que ali ele colocaria o seu trono, seus pés estariam lá dentro, e dali ele governaria o povo. Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Uau! Calma, José, vamos lá. Bom, e aí para fechar esse ponto aqui, ele diz que a intenção do Espírito Santo, coisa linda, né? É fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que a glória de Deus se afastou da casa dele e foi em direção ao Oriente. Olha só. Vamos lá. A carta vem de Deus, né? Ezequiel é o carteiro. Mas a carta é para quem? A carta é para o povo. O destinatário aqui é o povo. Meu Deus do céu. Ele já entrou aqui em uma parte que força a gente a falar, que é o capítulo 10, versículo 19. Pois é, força a falar. Força. O que acontece no capítulo 10, versículo 19? Se você pegar a Bíblia, você vai ver que os querubins, detentores da glória de Deus, estão dentro do templo, mas a glória está sobre eles. Eles estão saindo pela porta leste. E quando saem, se posicionam no monte do Oriente, em direção à porta oriental, ao caminho oriental, que dá acesso ao templo. Por que fazem isso? Eu vejo isso como um ponto estratégico da parte de Deus. É Deus, na sua onisciência, preparando o retorno da sua glória para qualquer momento. Tá? Fica tranquilo, isso aqui é excepcional. Vamos lá para o número 2. 3 observações. Bom, aqui nessa pauta, as 3 observações, eu já vou até colocar as 3 observações do autor, tá? Depois eu vou trazer as 3 observações do versículo. Bom, a do autor, primeira delas, porque ele está vendo a glória voltando, tá? Segunda, a terra resplandeceu por causa da sua glória.
Terceira, a voz de muitas águas. Ok? E ele coloca mais uma aqui, como semelhança de um homem. Pois bem, então eu tenho aqui praticamente 4 observações. Eu não tenho apenas 3 observações. Porque as 3 observações limitam-se à glória de Deus, tá? Vindo do caminho do Oriente. Tá? Segunda, a sua voz como voz de muitas águas, poder, que isso, assustador. E a última, a terra resplandecendo por causa da sua glória. Essas são as 3 observações do versículo e ele fala sobre cada uma delas. Sim, ele fala sobre cada uma delas. Tá? É até mesmo a primeira pergunta, por que ele está vendo a glória voltando? Simples. Tá? Quando Ezequiel recebeu, diz o autor, a incumbência de anunciar a responsabilidade, digo eu, tá? De anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória. Foi exatamente neste exato momento, quando recebeu a incumbência de profetizar sobre a queda, sobre a ruína, automaticamente aqui que ele vê literalmente a glória indo embora. Tá? E aí faz lembrar da lição de número 4, claro, com toda a propriedade. Mas entenda uma coisa, tá? Ele está vendo a glória indo embora. Só que, como eu disse para vocês, a glória já estava sendo retirada há muito tempo. Aqui é a consumação do fato, ok? Pois bem, o profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. O que? Vamos lá. A destruição do templo, a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé, da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do povo. Ele declara aqui que o profeta já tinha visto isso antes. Bom, a terra resplandeceu por causa de sua glória, é a segunda observação. Ele diz aqui, isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. Claro, lembra o versículo, texto? Pois é. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, nós temos aqui com toda a propriedade que o profeta é levado, principalmente no versículo de número 6, para dentro do átrio do templo, e ali ele vai ver literalmente a glória do Senhor, como parecida com essa aqui. Ok? Pois bem, a voz como de muitas águas é uma expressão, diz o autor, metafórica, para indicar o grande poder de Deus. Sim, eu creio nisso. Só que literalmente na revelação, o profeta Ezequiel está recebendo literalmente, ou seja, a revelação e ouvindo literalmente. Ou seja, ele está ouvindo o som da voz estrondosa de Deus. Claro que o som estrondoso da voz de Deus, como a voz de um trovão, ou como a voz de uma onda que quebra sobre o mar, representa literalmente um poder assustador, sem sombra de dúvida, um poder incomensurável. Pense numa onda gigantesca quebrando em alto mar, o barulho que ela faz é uma coisa impactante. Era isso que ele estava dizendo, a voz de Deus era como a voz de muitas águas, pelo amor de Cristo. Denota literalmente a extensão vasta, gigantesca, assustadora de seu poder. Dá para competir? Não dá, pelo amor de Deus. E por último aqui então, quando ele fala sobre o ser que aparece com semelhança, tá, de um homem, ele aqui usa literalmente, tá, a expressão, olha o que ele vai dizer, é o Messias pré-encarnado. Olha a expressão que ele usa. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Tá? Porém, isso aqui, tá, é uma apresentação teofânica. Quando a gente fala de teofania, teofania é a manifestação visível de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. Ok? E quando a gente fala de teofania no Antigo Testamento, claro, relacionada ao anjo do Senhor, é uma apresentação do próprio Senhor Jesus Cristo ou do próprio Senhor Jeová. Ok? Claro, quando eu vou para João capítulo 1, versículo de número 1, eu percebo que escrito está, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Esse verbo em evidência aqui, tá, é o próprio Cristo com toda a propriedade. Cristo declara dizendo para os seus discípulos que ele e o Pai eram um. Quem estava vendo ele, estava vendo o Pai, porque eles eram um só. Então aqui, independente de eu falar que é Jeová ou falar que é Jesus Cristo, vai dar no mesmo. Todavia, isso aqui apenas corrobora e autentica que literalmente Jesus ele tem sua participação ativa dentro do Antigo Testamento, ainda que não apareça com o seu nome de Messias, Jesus Cristo, tá? Mas ele aparece como aquele que é chamado de a semente da mulher, aquele que é chamado de o Cordeiro Pascual, aquele que é chamado de sacrifício vivo ou de sumo sacerdote, aquele que é visto como a rocha ferida, como o profeta que haveria de vir, como juiz de toda a terra, como parente próximo e remidor, como o rei prometido, e por aí vai. Jesus está lá dentro. Jesus é tudo que nós precisamos. Vamos lá, saindo então aí desse, a gente vai para o terceiro. As reminiscências. Palavrinha difícil, né? Parece até que tu já está falando em mistério. Foi batizado com o Espírito Santo. Vamos lá. Aqui na sua pauta o autor diz que a comunicação profética e a estrutura do discurso continuam na mesma forma, tá, da atividade profética adiante, ou seja, a comunicação do profeta. É claro que a gente já está aqui no capítulo 43, mas a comunicação, a estrutura é a mesma do início, é a mesma do capítulo 8, é a mesma de todos os capítulos, não muda. Ou seja, é a mesma dinâmica. Por que é a mesma dinâmica? Por que é a mesma essência? Por que é a mesma evidência? Porque quem comanda, porque quem inspira, porque quem dá, porque quem capacita é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Ah, pelo amor de Deus, que é isso? Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Bom, e aqui ele até traz de novo, né, o que a gente já falou várias vezes. Ezequiel compara essa visão com a primeira visão que ele teve, lá no capítulo de número 1. Pois é, ao ponto de ser tão grande que ele caiu com o rosto em terra. O autor, por sua vez, não se limitando, traz de novo para a gente a lição de número 4, para falar da glória de Javé, Jeová, do Senhor, Deus, como você quiser, que se retirou do templo de Jerusalém como um sinal, tá, da própria presença de Deus saindo do meio deles. Isso é extraordinário. E aqui, aquele segredinho, aquele contraste que eu disse que ia falar para vocês, finalmente chega o momento da gente revelar. Aqui o autor diz que depois de 14 anos da destruição do templo, da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. Foi levado de volta em visão para Jerusalém. Que ano? Aí ele coloca aqui, no ano 25º do nosso cativeiro. Olha só, no 25º ano de nosso cativeiro. 25 anos. Pois é. No princípio do ano, no 10º dia do mês, Ezequiel 40, versículo 1. Aí o autor até coloca para a gente, nós estamos falando do dia 28 de abril de 573, 572 a.C. Veja isso, gente, isso aqui é muito importante, pelo amor de Deus. Olha o que ele declara aqui, 14 anos já haviam se passado, mas Deus está pegando o profeta com o mesmo impacto diante, com a mesma glória, o mesmo poder, está levando ele de volta para Jerusalém, está mostrando ele no templo, está mostrando a glória entrando no templo, mas o templo não existia mais, o templo foi destruído. Tudo bem, vou dizer aqui com toda a propriedade que o templo é o pano de fundo para o pacote da mensagem, da profecia, da apresentação. Então, necessariamente, para Deus que tudo pode, tanto faz ter um templo ou não, mas o templo já havia sido destruído. E aí surge uma interrogação gigantesca na cabeça da gente. Para quem que ele estava profetizando, já que não existia templo? Que templo é esse? E que templo é esse? Sobre o que isso representa? Dentro dessa mesma pauta, a gente já tem a resposta.
Como assim? Olha o que o autor vai dizer para a gente. Essa revelação, ela é escatológica. Lindo demais. Não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Não, não era. Era para algo no futuro. Pegou? Vamos lá. E aí a gente chega no tópico de número 2 da lição. O templo do milênio. Bom, o que é um milênio, pastor? Bom, milênio é um tempo glorioso para a Terra. Vai ser um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de longevidade, um tempo onde a maldade vai ser movida, o pecado vai ser retirado, ou seja, um tempo literalmente de bonanças onde o Cristo vai ser o regente mundial. Pois é, e vai ensinar para os seres humanos como realmente se governa. E nas pautas de ajuda do autor, eu trouxe uma para cá. O que vai acontecer no milênio? Sim, o que vai acontecer no milênio eu já praticamente disse, né? Vai ser um tempo de paz e prosperidade. Mas uma coisa importante que vai acontecer no milênio também não se pode deixar de falar, é que gerações surgirão dentro desse período. E uma última observação, para quem será o milênio, pastor? Veja bem, o milênio, segundo a descrição bíblica, vai ser praticamente para 3 tipos de povo. Vamos lá? Nós temos, entrando dentro do milênio, os israelitas, os judeus de modo geral, as nações que apoiaram os judeus durante a perseguição do anticristo, tá? Na guerra do Armagedon. Pois é, esses que se aliaram a Israel estarão entrando dentro do milênio. A nação inimiga que se aliou ao anticristo, que é vista dentro de uma linguagem escatológica, teológica, como nação bode, vai ser imediatamente lançada no Hades. Pois é, assim como o anticristo e o falso profeta serão lançados imediatamente no lago de fogo. E é claro, o Deus profano que inspirava os dois, que é o diabo, vai ser preso por 1000 anos. Pois bem, então cada um vai estar no seu devido lugar. E quem é que vai estar entrando no milênio? Pois é, como já disse, as nações amigas, tá? E a nação irmã Israel, e os aliados de Israel vão estar entrando no milênio. E é claro, terão aí 1000 anos, várias gerações, quase 10 gerações, surgirá aí dentro desse período com toda a propriedade. Pegou? E é claro, a igreja também vai estar presente. Claro que nós estaremos em corpos incorruptíveis, glorificados, reinando com Cristo durante esse período. Ok? Pois bem, vamos lá. Isso foi só para você saber rapidamente o que é o milênio, né? Mas vamos lá. Pegando a pauta do autor aqui, tá? Antes da gente chegar nos pontos de abordagem, ele traz também uma prévia. E na prévia ele coloca aqui um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Há um contraste, ele diz. Vamos lá. Não foi só Ezequiel que fez menção da casa do Senhor. Temos outros profetas que também profetizaram sobre o templo, sobre a casa do Senhor. Tá? Ele coloca até para a gente aqui Isaías, Joel, tá? Mas enfim, independente disso, o contraste aqui, né, que eu vejo aqui com toda a realidade é que no capítulo 8, o templo ainda está de pé, mas no capítulo 43, o templo não está mais de pé. Já faz 14 anos que foi derrubado. Mas entenda uma coisa, para Deus, tanto faz. Porque o seu exemplo, o seu modelo de apresentação é o templo. E o que Deus quer restaurar aqui não era somente a nação que já foi restaurada. Ela já foi. Agora o que Deus quer restaurar é a glória de volta no meio do seu povo. E como é que Deus vai fazer isso? Trazendo o templo de volta. Ok? Porque o templo representa a própria presença de Deus com toda a propriedade. Pois bem, eu coloquei aqui uma pauta rapidamente, tá? Mas eu não sei se vai dar para a gente concluir ela, mas vamos lá, rapidamente. Só para a gente ter uma ideia, né? A mais do que já foi falado. O templo visto na visão, tá? Era literalmente o templo de Salomão, mas estava servindo agora como pano de fundo
porque ele já havia sido destruído. O primeiro templo móvel, o tabernáculo, ele serviu também praticamente quase como de planta, né? Embora Deus tenha dado a Davi a planta do templo, mas o tabernáculo, que segue praticamente a essência do que está no templo, serviu praticamente como modelo. Pois é. Bom, esse templo, o Templo de Salomão, como já foi visto, foi destruído na invasão que Nabucodonosor ocasiona e leva os cativos para a sua pátria, para os seus domínios. Pois bem, bom, depois com o fim do cativeiro, no retorno de Zorobabel, temos um novo templo, mas esse novo templo não tem dentro dele, não cita nada de importante, as indumentárias, as coisas que eram utilizadas, não se fala nada disso. Pois é, mas tem um templo. Esse templo também vai passar por privações, por lutas, adversidades. Como já disse, vai encarar um tempo de profanações ocasionadas por Epifânio. Macabeu vai até entrar em guerra, em conflito, enfim, não vou ficar repetindo o que eu já falei, ok? Pois bem, durante esse período aí, esse templo é contaminado, já aí vai falar aqui novamente sobre o novo templo, que é o templo de Herodes, tá? Esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, tá? Por ocasião da grande tribulação, o anticristo vai erguer um templo para os judeus, onde hoje situa-se, encontra-se a Mesquita de Omar. Já falei sobre tudo isso, estou apenas recapitulando, tá? E, pois bem, só que eu acredito que mediante as guerras que irão acontecer, tá, esse templo também vai ruir. E aí a gente chega finalmente no milênio. Pastor, mas não existe mais nenhuma pauta, nenhum versículo falando de construção de templo no milênio, eu sei. Mas no milênio o templo está presente. Pois é. Vai ser dele que vai sair fogo para consumir Gog e Magog, que vai estar se lançando contra os escolhidos do Senhor. É só dar uma lida, você vai perceber. Falou? Bom, então essa foi uma pauta da prévia. Vamos para a nossa primeira apresentação, ponto de número 1. Um templo diferente. Eu vou ser bem rápido aqui, prometo para vocês. Bom, que templo é esse? Isso é uma pergunta bem clássica, né? Nós colocamos aqui algumas observações dentro da pauta do autor, tá? Para nos ajudar a ter um entendimento mais claro sobre isso. Segundo o autor, primeira observação, olha só, não aparecem nesse templo peças, utensílios, tá? Próprios do tabernáculo nem do templo. Veja que no tabernáculo tinha vários utensílios, bacia, altar, mesa da preposição, candelabro, altar de incenso. Nada disso tinha nesse novo templo. Pois é, nem no templo de Zorobabel. O que tinha no templo de Salomão não vai ter no templo de Zorobabel. Nada disso tinha. Vamos lá, segundo o autor, não aparece nesse templo os utensílios que tinha no tabernáculo e no templo de Salomão. Pois, como se pode constar, segundo a observação, é possível ver ou mesmo enumerar alguns tais como utensílios, né? A arca da aliança, o altar de ouro de incenso, o candelabro ou o castiçal, também o candeeiro, tá? A mesa dos pães da preposição, enfim. Ou seja, nada disso aparece. Por que, pastor? Veja bem, comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que esse é um templo atípico, é um templo diferente, literalmente. Por que é diferente? Porque não tem nada disso aqui. E isso aqui merece muito a nossa atenção. Aí nós colocamos a última observação. Veja por quê. Veja por quê. Visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele. Coisa linda. Por que não aparece nesse novo templo nada disso? Porque tudo que representava ele, tudo que apontava para ele, tudo que tipificava ele, ele veio, realizou e cumpriu. Não há mais necessidade de ter. Tanto é que quando eu olho para a Arca da Aliança, eu vejo Cristo como a nossa aliança, o nosso concerto, o nosso pacto
Pois é, quando eu olho para o altar de incenso, eu vejo ele como nosso sacerdote, somos sacerdote intercessor. Quando eu olho para o candelabro, ao mesmo tempo também chamado de castiçal, ao mesmo tempo também chamado de candeeiro, eu vejo ele como luz do mundo, declarando com toda a propriedade: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso aqui é muito importante, porque Jesus é visto como o pão do céu. Ah, que isso! Quando a gente olha para as questões dos rituais, peças e sacerdotes, tudo aponta para Jesus. Então isso aqui, querido, é um templo diferente. Que templo é esse? Então pode-se dizer de fato que, por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Eita! Pastor, veja bem. O que eu apresentei aqui é um pensamento. Existem várias escolas teológicas que, inclusive algumas delas, com toda a propriedade, vai declarar que no milênio tudo que Israel fazia vai ser restaurado, ele vai voltar a fazer. Agora você imagina, né? Jesus está ali no meio deles. Para que sacrificar animal de novo? Bom, a não ser que façam isso em memorial, pelo fato dele ter feito o sacrifício, como acontece com a Páscoa, por exemplo. Eles celebraram a Páscoa no dia que saíram do Egito e passaram a utilizá-la como memorial do livramento de Deus. Se quiserem sacrificar para o Cordeiro que vai estar ali, para o Cristo que vai estar ali, governando como um memorial, tudo bem. Nesse sentido, até vale. Tá? Mas vamos lá, ponto de número 2. Uma dispensação diferente. Desculpa. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 a 48, tá? O autor separa para a gente, eu tomei a liberdade de colocar aqui de forma bem sucinta para a gente não se perder. Foca o novo templo. Sim, a partir do capítulo 40 ao 48, o foco é o novo templo. Veja bem, o foco é o retorno da glória. O foco é uma adoração nova e diferente. O foco também é a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Lembrando que dessa vez terão direito às terras e não mais deixarão se contaminar como fizeram por ocasião quando chegaram com Josué na terra da promessa. Se perderam ali, se contaminaram ali. Aqui não, aqui não. Outra coisa interessante, quando Abraão se separa de Ló, caminha em direção às campinas verdejantes que vai levar até Sodoma e Gomorra, e ele desce por uma terra seca, árida, rachada, sem nada, e Deus declara para ele: onde tu está pisando eu estou te dando, mas ergue teus olhos, aonde a linha, aonde teus olhos alcançam, na linha do horizonte, será teu, tá? Para tu conquistar, vai ser tudo teu. Então eu entendo que toda aquela região ali da Palestina pertence a Israel, ou seja, Israel está cercado hoje por mais de 20 países ali dentro, todos eles tentando sufocar, acabar com a vida dos israelitas. Mas sabe por que não acontece? Porque na vida daquele povo tem uma promessa. Sobre o comando daquele povo tem um Deus. Por isso que ninguém consegue suplantar. Ficam odiando, ficam detestando, querem acabar com Israel, mas não conseguem. A coligação que vai se levantar é para acabar com Israel, mas não vai acabar com Israel não. Não vai não tem jeito não. Porque tudo aquilo ali pertence a ele. Deus vai restaurar tudo no milênio para os israelitas. Ok? Pois bem, senhoras e senhores, e como tal, tudo isso aponta para o milênio, diz o autor, o reinado de Cristo de 1000 anos, anunciado pelos profetas. Sim, ele diz, há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. É difícil, se não tiver muito cuidado, mas quando a gente observa que o autor coloca aqui para a gente que a profecia do capítulo 43, tá? Ela está dentro de um tempo de 14 anos após a destruição do templo. Então isso aqui já abre um leque dentro do nosso entendimento. Embora Deus esteja usando o templo como pano de fundo, levando o profeta para dentro do templo, e o templo já tinha sido destruído, significa que a revelação não era para aquele tempo, ela era para o futuro. A gente já falou sobre isso, ok? E isso aqui é extraordinário. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, ok? Muito bem.
Embora haja muitas interpretações, difícil de separar, ele continua. O fato é, Deus usa o templo real para parafrasear com Isaías. Olha só, Deus usa o templo real, o templo de Salomão, para parafrasear, para verbalizar literalmente com Ezequiel os motivos que o levou a agir da forma como agiu em relação ao povo. Pois é. Fica melhor, né? Pois bem, porém sabemos que esse é o templo do milênio, mas como já foi visto, tá? Cristo foi sacrificado por nós. Aí surge uma pergunta: seria necessário sacrificar animais de novo? Tá lá, tem uma interrogação. Bom, o sacrifício vicário abrange tudo e todos. Logo, tá? Não seria mais necessário a prática do sacrifício. Porém, a liturgia judaica voltaria a ter preeminência para os judeus. Sim, com toda a propriedade, porque eles vão representar não só a tribo de Levi, mas todas as 12 tribos vão representar a nação sacerdotal. Israel vai ser a nação sacerdotal, ok? Não apenas a tribo de Levi, mas a própria nação de Israel. Então, a liturgia judaica com certeza vai estar inserida dentro desse contexto. Ok? Pois bem, ele continua. O incenso representa nossas orações. O castiçal tipifica Cristo como luz do mundo. Já falamos sobre isso. Tá? A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. A era messiânica, o milênio, vai ser marcado pela presença do próprio Cristo. É aqui que entra a ideia de não haver necessidade de sacrifício, daquela ritualística toda. Todavia, como eu disse, se quiserem praticar como memorial, a gente não pode falar nada. Isso vai ser uma decisão deles. Até porque nós, a igreja, estaremos com Cristo reinando em corpos glorificados. Tá? Isso aí já vai ser responsabilidade de Israel, não nossa. Ok? Bom, ponto de número 3, um ritual diferente. Bom, sem a Arca da Aliança, nessa pauta aqui, o autor mostra que não vai haver mais necessidade de uma Arca da Aliança. Tá? Ele traz até uma declaração do profeta Jeremias 3,16, dizendo que naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do concerto do Senhor, nem lhes virá no coração, nela nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Porque a própria aliança vai estar presente entre eles, nitidamente, que é o próprio Cristo. Tá? Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem no templo de Zorobabel. A arca não aparece no templo da revelação, nem aparece no templo de Zorobabel, porque lembrando que Ezequiel profetiza, o povo retorna, tá? Constrói o templo, mas não tem arca lá dentro não. Ok? Segundo o historiador, ela apareceu pela última vez no tempo do rei Josias. Daí por diante, a arca sumiu na história completamente. Apenas para constar, a arca representa a presença do próprio Deus, é símbolo da aliança de Deus para com o seu povo. Claro, dentro da nossa realidade, Cristo é essa arca, essa aliança que faz conosco uma aliança com o próprio Deus, ok? E no milênio, Cristo vai estar representando essa aliança, literalmente, entre o seu povo e Deus, tá? Ou entre ele mesmo, como o Messias desejado, visto que eles tanto queriam que viesse e veio, né? Pois é, ou melhor, virá nos últimos momentos da guerra do Armagedon. E aqui, ponto de número 4, como explicar o sacrifício no milênio? Sim, aqui a gente volta a falar sobre aquela realidade, tá? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. No sistema levítico, ele coloca aqui em evidência dizendo que Jesus cumpriu toda a lei, tá? Tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. Cristo já cumpriu, não há mais necessidade de fazer. O apóstolo Paulo faz menção sobre o sistema de sacrifício, onde o povo se convertiam e queriam continuar praticando o sacrifício. Ele vai dizer, olha, não precisa mais, Cristo já fez isso, ok? Pois bem, existem, ele diz, diversas explicações para o sacrifício no milênio, tá?
diversas explicações, diversos raciocínios. Todavia, uma delas é a principal, que é considerada como um memorial, ou seja, há quem diga que o sacrifício vai ser praticado como um memorial para lembrar do que Cristo fez literalmente. Até porque não vai haver mais necessidade, né, de sacrificar. Bom, terceiro tópico, santidade e glória. Ponto de número 1, aqui não temos prévia nenhuma. Bom, ponto de número 1, a glória de Deus volta ao templo. Ponto de número 2, a identidade do guia celestial. E ponto número 3, santidade para sempre. Eu vou resumir aqui todo o assunto. Veja bem, no ponto 1, a glória de Deus volta ao templo. Vamos lá. Por que a glória de Deus volta ao templo? Volto a dizer aqui. Capítulo 8 fala sobre a contaminação que entra pela porta do norte. As abominações, as contaminações, pois é. E depois de um tempo, o povo passando pelas provações que passaram, quando retornam para casa, é momento deles segue Jesus tem poder. Vamos lá. Então, queridos, fechando aqui então esse último tópico, santidade e glória. O primeiro ponto de apresentação aqui fala sobre a glória de Deus volta ao templo. Pois é. Bom, é só a gente ler o versículo de número 5 que nós já temos a pauta com toda a propriedade. Mas o autor colocou aqui dizendo o seguinte: o Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo como havia feito antes. Olha só, no átrio interior do templo. E lá ele vai vislumbrar o poder da glória de Deus com toda a propriedade. Ele até faz menção de novo aqui da lição de número 4, só para lembrar que a glória foi embora, mas agora a glória estava voltando. Por que a glória foi embora? Por causa das abominações, por causa das prevaricações, por causa da prostituição, por causa da pecaminosidade e por causa da apostasia. Deus permitiu que o templo fosse destruído e a glória fosse retirada. Só que agora, nesse novo templo, esse templo espiritual, esse templo que aponta para uma visão escatológica, é o momento da glória retornar para casa e Deus ser literalmente o governante deles com toda a propriedade. Pois bem, fato rápido e bem objetivo. Número 2, a identidade do guia celestial. Aqui a gente volta a falar mais uma vez sobre aquele personagem que se posiciona ao lado de Ezequiel. Aqui o autor, ele é um pouquinho mais ousado, né? Ele vai dizer que aquele personagem, o anjo do Senhor, ele era o próprio Deus Yahvé, o próprio Deus Yahvé com toda a propriedade. Nós já falamos sobre isso, né? O anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma pré-manifestação do Cristo, com toda a evidência. Falamos também que Cristo e Deus são uma só pessoa. Se Cristo e Deus são uma só pessoa, é a mesma pessoa, independe desse anjo aqui ser o Cristo ou ser o próprio Deus, dá no mesmo. Mas aqui o autor traz para a gente essa evidência mais concreta. Então, fica tranquilo. Se você colocar aqui que esse anjo do Senhor, que esse personagem que aparece, que se posiciona do lado dele, passa a caminhar com ele dentro do templo, é o próprio Deus, é o anjo do Senhor, é o próprio Cristo, dá no mesmo. Por quê, pastor? Porque aquele personagem ali, ele traz a manifestação visível de Deus, ok? Isso a gente fecha o pacote com toda a propriedade. Bom, no ponto de número 3, santidade para sempre. Veja bem, aqui o autor coloca em evidência dizendo que a idolatria ela foi erradicada definitivamente, tá, do meio do povo durante o período em que estiveram cativos em Babilônia. Sim, eles aprenderam uma lição. Percebe-se que no retorno deles para casa, eles passaram a serem totalmente voltados e focados somente para Deus. Isso é tão real e tão nítido que no futuro, no período da grande tribulação, na segunda metade da grande tribulação, porque o anticristo vai fazer uma aliança com o povo judeu, na segunda metade, quando ele entra dentro do templo e se assenta no trono e exige adoração para si, o povo
que já aprendeu que o perigo da idolatria sempre levou para eles privações, provações, lutas, adversidades. Quantas pessoas morreram por causa disso? Eles aprenderam. Foram tratados, foram cuidados por Deus, tá? Quando isso acontece, eles rapidamente rompem a aliança não negativa. Por quê? Porque eles conhecem, eles reconhecem que Deus é somente um. Então isso aqui aponta para uma santidade eterna com toda a propriedade, tá? Que é o que Deus quer do seu povo. Ele coloca aqui com as abominações, prostituições desaparecendo do meio do povo, literalmente. Isso aqui significa que pelo menos durante esse período do milênio, o povo santo, tá, vão se manter ali castos diante do Senhor, ok? É bem verdade que no final do grande clássico, que é o milênio, Satanás vai ser solto. Deus vai lhe dar uma permissão para ser solto e ele vai sair a enganar as nações da terra. Ele vai conseguir ajuntar um número tão grande quanto a areia do mar. E essa descrição tipológica vai colocá-lo como Gog e o exército como Magog. Eles vão fazer guerra aos santos do Senhor, mas vai sair fogo do templo e vai consumi-los. Pois é, o templo está lá, ok? Totalmente restaurado, cheio da glória, cheio da presença, cheio de Deus, cheio de fulgor, o templo está lá, ok? Pois bem, queridos, que Deus abençoe, tá? E a gente chega aqui, eu posso cancelar essa lição finalmente, com toda a propriedade. Aqui, logo na conclusão, ele fala sobre o chamado do profeta, tá? Que aconteceu na primeira visão de forma clássica, linda e extraordinária, onde ele começou vendo a glória de Deus, né? Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus, coisa linda. Aí outra observação, ele foi levado para Jerusalém para testemunhar as abominações do templo. É o capítulo de número 8, a gente falou sobre isso, foi necessário trazer essa abordagem de volta. E por fim, a última aqui é a restauração espiritual de Israel e do novo templo, tá? Como foi vista com toda a propriedade, ok? E isso vai acontecer no milênio. A restauração espiritual é no milênio. Não é nem na grande tribulação, é no milênio com toda a propriedade. Quando a gente lê o capítulo 37, percebe aquele grande exército de pé, tá? Faltando apenas o fôlego de vida, né? O espírito, para eles respirarem, tá? Isso vai acontecer no milênio. Eles vão respirar novamente a espiritualidade de novo. Por enquanto, estão apenas de pé, ok? Mas que Deus abençoe. Até a próxima. Beijo no coração. Pastor José Francisco J. Silva, vosso servo. Não esqueça, deixe seu like. Deus te abençoe.